Práticas sexuais abomináveis na Bíblia. Para entender o que é considerado abominável, em hebraico toeva, é crucial primeiro entender o conceito central de santidade, kedusha, na Torá. Ser santo significava ser separado, distinto e dedicado a Deus. Muitas das leis bíblicas, incluindo as sexuais, são projetadas para criar uma distinção clara entre Israel e as nações vizinhas, cujas práticas eram vistas como caóticas, idólatras e moralmente corruptas. A ordem sexual era um reflexo da ordem cósmica estabelecida por Deus na criação. A transgressão dessa ordem, portanto, não era apenas um ato imoral, mas uma violação da santidade e uma introdução do caos. O epicentro dessas leis é encontrado no livro de Levítico, capítulo 18, que serve como um código de conduta sexual fundamental. O capítulo começa com uma advertência divina. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Guardareis os meus estatutos, para que a terra não vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou a nação que nela esteve antes de vós. A mensagem é clara. Certas práticas sexuais contaminam a própria terra e levam à expulsão. Se você está gostando do nosso canal, deixe seu like e se inscreva para receber antecipadamente as histórias impressionantes da Bíblia. Vamos para a história então. As práticas proibidas. Com base neste quadro, podemos detalhar as práticas vistas como as mais graves transgressões. Incesto, Gilui Arayot. Descobrindo a nudez da família. A proibição mais extensa e detalhada em Levítico 18 é a do incesto. A expressão hebraica Gilui Arayot significa literalmente descobrir a nudez de um parente próximo. A lista é explícita. Um homem não pode ter relações com sua mãe, madrasta, irmã ou meia-irmã, neta, tia, nora ou cunhada. O Talmud, em tratados como Yevamot e Sanhedrin, expande essas proibições, debatendo os graus de parentesco e as penalidades, que podiam ir do ostracismo à pena capital. A narrativa que serve como o arquétipo sombrio desta transgressão é a história de Ló e suas filhas, em Gênesis 19. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, acreditando que eram as únicas sobreviventes na terra, as filhas de Ló embebedam o pai e se deitam com ele para preservar a linhagem. Desta união nascem os povos de Moabe e Amon, que se tornariam adversários históricos de Israel. Embora o texto bíblico narre o evento sem condenar Ló diretamente, ele estava inconsciente, a tradição judaica posterior encontrada no Midrash frequentemente interpreta a história como um conto de advertência sobre a quebra de um tabu fundamental, cujas consequências ecoam por gerações. Outra história trágica é a de Amnon e Tamar, segundo Samuel 13, onde Amnon, filho do rei Davi, consumido pela paixão, estupra sua meia-irmã Tamar. O ato não só destrói a vida de Tamar, mas também desencadeia um ciclo de vingança e derramamento de sangue que quase destrói a família de Davi, culminando no assassinato de Amnon por seu irmão Absalão. Adultério, Niuf. A violação do vínculo sagrado. O adultério é condenado de forma sucinta e direta nos 10 mandamentos. Não adulterarás. Êxodo 20:14. Na sociedade do antigo Israel, o casamento era um pilar da ordem social e religiosa. O adultério, definido como a relação de um homem com uma mulher casada, era visto como uma grave ofensa contra o marido, a comunidade e Deus. Era uma violação de confiança e propriedade, naquele contexto patriarcal, e ameaçava a pureza da linhagem familiar. A pena para o adultério, conforme descrito em Levítico 20:10, era a morte para ambos os envolvidos. O Talmud, no Tratado Sotá, detalha um ritual de provação para uma mulher suspeita de adultério, a prova da água amarga, que supostamente revelaria sua culpa ou inocência de forma sobrenatural. A narrativa mais famosa
é a do rei Davi e Batseba, 2 Samuel 11. Davi cobiça Batseba, a esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Ele se deita com ela engravida, e para encobrir seu pecado, Davi conspira para que Urias seja morto em batalha. A repreensão do profeta Natã é severa, e as consequências para Davi são devastadoras, incluindo a morte do filho nascido daquela união e conflitos perpétuos em sua casa. Bestialidade. Shitvat zera in behema. A corrupção da ordem criada. Considerada uma das transgressões mais chocantes, a bestialidade é condenada em Levítico 18:23 como confusão, tevel em hebraico, uma perversão da ordem natural estabelecida por Deus na criação, onde cada ser se reproduz segundo a sua espécie. A proibição se aplica tanto a homens quanto a mulheres, e a punição era a morte, tanto para a pessoa quanto para o animal envolvido, para apagar completamente o vestígio do ato abominável. Não há narrativas explícitas de bestialidade envolvendo israelitas na Bíblia, mas a sua inclusão enfática na lista de práticas de Canaã sugere que era um ato associado aos cultos pagãos, que os israelitas deveriam rejeitar veementemente. Relações homossexuais masculinas, Mishkav Zachar. Levítico 18:22 declara: com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Levítico 20:13 reitera a proibição e prescreve a pena capital. É importante notar que o foco da Torá está no ato sexual específico entre homens. O Talmud e comentaristas posteriores debatem a natureza exata da proibição. A história de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, é tradicionalmente associada a esta proibição. Na narrativa, os homens da cidade cercam a casa de Ló e exigem que ele lhes entregue seus visitantes, anjos em forma de homem, para que possam conhecê-los. O verbo hebraico yada, conhecer, é frequentemente usado como um eufemismo para relações sexuais. Enquanto intérpretes modernos debatem se o pecado principal de Sodoma foi a inhospitalidade e a violência sexual em geral, a tradição judaico-cristã historicamente interpretou a tentativa de estupro homossexual como a manifestação máxima da depravação da cidade. Textos apócrifos, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, frequentemente amplificam a condenação dessas práticas. Eles as associam diretamente à influência corruptora dos anjos caídos, que teriam ensinado todos os tipos de transgressões à humanidade. Para esses textos, o pecado sexual não é apenas uma violação da lei, mas uma participação em uma rebelião cósmica contra Deus. A Cabala, a tradição mística judaica, oferece uma interpretação mais esotérica. O Zohar, texto fundamental da Cabala, descreve o ato sexual dentro do casamento como um reflexo terreno da união das energias divinas, as Sefirot. As práticas sexuais proibidas, por outro lado, são vistas como atos que criam desarmonia nos mundos espirituais, fortalecendo as forças do outro lado, Sitra Ashra, o domínio do mal e do caos. O incesto, por exemplo, é visto como um curto-circuito cósmico que confunde os canais de energia divina, enquanto o adultério desvia a luz sagrada para a escuridão. Em suma, a narrativa que emerge desses textos é a de que a sexualidade humana é uma força poderosa e sagrada. Quando canalizada dentro dos limites estabelecidos pela lei divina, primariamente o casamento heterossexual e monógamo, ela é uma fonte de bênção, santidade e continuidade. No entanto, quando transgride esses limites através de atos como incesto, adultério, bestialidade ou os atos homossexuais proibidos, ela se torna uma força destrutiva, uma abominação que profana o indivíduo, corrompe a comunidade, contamina a terra e cria dissonância na ordem cósmica.